Isso aqui não é um vídeo sobre o Frei Gilson, e sim sobre um mal que o Frei Gilson acidentalmente acabou de expor. É verdade. Pra quem não sabe, o Frei Gilson aí recentemente colocou mais de 1 milhão de pessoas pra rezar o rosário numa live, irritou muita gente, teve um monte de acusação, gente enganando ele de tudo quanto é coisa, falando que era envolvido com o Brasil Paralelo, que tinha recebido oração do golpe, que enfim, o Frei golpista, bolsonarista, taxista, careca ele é mesmo. E as pessoas se irritaram. E ele acabou expondo uma coisa muito complicada, que não se trata só dessa questão da mentalidade anticristã e da perseguição, que é uma coisa que as pessoas estão falando aí. Se trata de um fato muito curioso, que é o de que o Brasil não existe. Na verdade, existe mais de um Brasil. Pelo menos uns 2. E se tiver mais, a gente não vai falar sobre os outros aqui, só sobre 2. Já já a gente volta a essa questão dos 2 Brasis e volta também para o Frei Gilson. Mas antes eu gostaria de compartilhar algumas estatísticas com vocês. Veja, segundo o estudo Global Religion 2023, que é do Instituto Ipsos, 76% dos brasileiros segue alguma religião. E desses 76% que segue alguma religião, exatamente 70% se identificam como cristãos. Ou seja, a maior parte dos brasileiros segue alguma religião e a maior parte dos religiosos brasileiros são cristãos. Mas, muito estranhamente, apesar da maioria do povo ser cristão e consumir cultura cristã, e assim, eu não preciso nem trazer números aqui. Se você abre o YouTube agora, você desloga da sua conta, abre uma janela anônima e digita youtube.com, eu tenho certeza que o primeiro vídeo que vai aparecer para você é louvores para adorar. É assim, a primeira sugestão, é uma playlist de louvor. Então, o povo consome cultura cristã porque é cristão. Mas, curiosamente, a cultura de massa que a mídia costuma promover com maior ênfase está muito longe de ser cristã. Veja aí, por exemplo, não só a mídia, né, como por exemplo o poder público, né, teve o caso recente aí da Madonna, né, do show da Madonna, promovido com dinheiro público lá no Rio, e teve também, não foi dinheiro público em tese, mas enfim, teve cooperação do Estado, e teve também o caso recente do show da Anitta de Ano Novo, que causou um bafafá danado, porque, ele assim, são shows que estão muito perto de serem pornográficos, se eles não são explicitamente pornográficos, considerados explicitamente pornográficos, e que muitas vezes têm toda uma estética que é abertamente anticristã. Isso fora a questão do carnaval, fora a questão que aí sim tem dinheiro público, fora todo o drama da parada gay, o que mais que tem anticristão? Das universidades, enfim, o anticristianismo tá por aí, tá sendo promovido com dinheiro público e tendo repercussão e promoção da mídia, que muitas vezes é hostil ao cristianismo, mesmo que a maior parte da população seja cristã. Isso é uma coisa muito estranha. E é mais estranho ainda é que quando essas pessoas da casta falante, dos formadores de opinião, dos iluminados, das Vera Magalhães, Miriam Leitões e etc., essas pessoas que aparecem no Roda Viva, na Globo News, né, que tem todo aquele ar de sofisticação, essas pessoas iluminadas, empoladas, engomadas, elas costumam, quando vão falar sobre o que é a cultura popular, a exaltar o funk, o trap, o rap variados. E para eles, muitas vezes, essa é considerada não só a genuína cultura popular, como também a cultura periférica, a cultura do povo pobre, por excelência. Agora, para aí para pensar um pouco. Novamente, não precisa nem trazer estatística nenhuma aqui, sendo a maioria do povo brasileiro cristão. Você acha que, conforme você vai se aproximando das favelas e das periferias, o número de cristãos aumenta ou diminui? Em nome de Jesus, curva a sua cabeça, isso aí, curva aí. Em nome de Jesus. Tem mais ou menos crente nesses lugares. O sangue de Jesus tem poder! E com isso em mente, sabendo que não existe só o Frei Gilson, sabendo que existe, cara, a Deus e Amor, com aquele painel de LED gigante deles, que se não me engano é o maior da América Latina, se bobear do mundo. Sabendo que existe a Canção Nova. Sabendo que, cara, existe um monte de evento gospel enorme. Que assim, que é tão grande, mas tão grande, mas tão expressivo, que a própria Globo, recentemente, teve que tentar recrutar meia dúzia de cantores gospels que eles tentaram politizar. Teve até aquele caso do Mais Alvo que a Neve, que o cara falou que o salmo era racista. Enfim, sabendo que a coisa tomou essa proporção, e é uma proporção tão grande que começou a ter repercussões políticas, e a ameaçar a viabilidade de candidaturas de esquerda, como a candidatura do Lula para 26, sabendo que esses números existem, e que o cristianismo é expressivo dessa maneira, e que assim, não é só o Frei Gilson, porque raios o estamento midiático continua tratando o cristianismo como uma coisa marginal, e essa cultura, que não é cristã, mas como é anticristã muitas vezes, como se fosse uma representação mais genuína da cultura popular. É um pouco estranho, não é? Não lembro qual era o ponto. Veja,
Eu não tô aqui querendo dizer que o rap, o funk, derivados não tenham expressão popular de verdade, que eles não tenham adesão da população. E muito menos querendo dizer que eles não têm adesão nas periferias. É óbvio que eles têm. O que eu tô chamando a atenção aqui é pro fato de que essas expressões culturais do rap, do funk e derivados existem no mesmo espaço geográfico e nas mesmas classes sociais do que essa cultura cristã que é predominante. Eles coexistem, mas um é muito destacado pela mídia. E o outro é escanteado e quando vão fazer alguma cobertura, normalmente é para vilanizar, para tratar como uma cultura retrógrada, opressora e etc, etc, etc. E é bem curioso, né, que essas mesmas pessoas que vivem falando contra a opressão do patriarcado, pela emancipação das mulheres e etc, eram as mesmas pessoas que há cerca de, assim, 10 anos atrás, mais ou menos, por aí, 10, talvez até mais, porque eu tô ficando velho, uns 15, falavam da preocupação, do aumento do número de gravidez na adolescência, especialmente na periferia. O problema das meninas jovens que se tornavam mães prematuramente, normalmente para promover aborto, eles falavam isso. Então, pois acontece que esse problema, né, das meninas engravidando muito cedo, das mães solteiras, especialmente na periferia, olha, ele não diminuiu. E na verdade você tem até um problema novo, que não está muito bem documentado. Mas se você começar a andar pelas periferias, aí você vai descobrir que existe, para além do fenômeno da mãe solteira, que existe a avó solteira. Que são aquelas meninas que tiveram filhos muito jovens e que essas filhas que elas tiveram filhas também muito jovens, e aí você tem essas avós de 30 anos com filhas adolescentes que também têm filhas que muito provavelmente podem acabar tendo filhas também muito cedo. Então você vai ter, sei lá, tataravós, tataravós de meia idade. É uma coisa trágica. E aí você para um pouco para pensar, sabendo que isso acontece com uma certa frequência nas periferias, e sabendo que existem pelo menos essas duas expressões culturais no caldo cultural periférico. Qual é o caldo cultural que você acha que é responsável por fomentar o tipo de comportamento que leva a esse tipo de gravidez prematura? É o cristianismo, que diz que você tem que, assim, guardar a sua sexualidade, né, para o casamento, né, para a pessoa com a qual você vai ter um compromisso sério, constituir uma família, ou é a cultura da hipervalorização do sexo desregrado, do funk, que trata o sexo e as paixões como o fim último da vida do ser humano? Quem é que está promovendo esse tipo de coisa? É o pastor Júnior Trovão? A Bíblia deixa! Ou é o Elas Quer Centrar pra Tropa do Oruan? Centrar não, sentar pra Tropa do Oruan. Quem você acha que está agravando mais esse problema? Mas agora deixando aqui de moralismo, de caretice, né? Até porque essas questões sexuais não são importantes, não afetam a vida das pessoas. Fala-se muito sobre como o baile funk movimenta a economia local, sobre como ele dá uma espécie de entretenimento alternativo para o jovem periférico que não tem condições de pagar uma balada cara. Fala-se muito sobre o preconceito e a criminalização indevida do baile funk, por meio das elites burguesas sem vergonhas. E também dos malditos cristãos hipócritas. Muito se fala sobre isso, mas pouco se fala, por exemplo, daquele antigo episódio da música Subinha de Leve. Vocês lembram? Provavelmente não lembram, porque isso é cultura lixo que muito rapidamente é esquecida e descartada. Mas para refrescar a memória dos esquecidos, era uma música que basicamente narrava um episódio de estupro. E uma espécie de estupro coletivo, que era denominado pelo eu lírico desta maravilhosa obra poética como uma Subinha de Leve. Na época, a mídia fez ginástica para dizer como essa música não se tratava de cultura do estupro. Eu não sei se vocês lembram desse debate da cultura do estupro também, que dizia que a cultura ocidental, né, a cultura conservadora, era uma cultura do estupro, porque perpetuava estereótipos machistas, etc, etc, etc. Muito bom, o Felipe passou aqui, eu tava falando de estupro. Agora, enquanto a cultura ocidental é uma cultura de estupro, uma cultura que promove essas práticas, a Subinha de Leve não era. De fato, teve matéria do Globo defendendo esse ponto. E esse é o tipo de música que toca nos bailes funk. Agora, se para a iluminada casta dos formadores de opinião e jornalistas, essas músicas são uma expressão genuína da vivência e da cultura do jovem periférico, será que eles acham que o jovem periférico compactua com esse tipo de coisa também? Enfim, essa é uma pergunta que fica para outra hora. Porque para além desse exemplo antigo da Subinha de Leve, a gente tem também o exemplo muito recente do viral e maravilhoso Kit Salve da Quebrada, uma expressão genuína da cultura popular periférica, também segundo os jornalistas que legitimam esse tipo de produção. Eu vou aqui recitar um pedaço do Kit Salve da Quebrada. Um jacarezinho pra amarrar a mãozinha dela, um taco de beisebol pra quebrar o braço dela, 10 metros de fio pra zebrar as costas dela,
e uma maquininha para raspar o cabelo dela. Tu vai ficar viva, que é para tu servir de exemplo e aprender a não zoar quem tá lá no sofrimento. Caso vocês não tenham pego aqui as nuances poéticas, né, dessa maravilhosa obra da cultura popular brasileira, se trata aqui de um eu lírico angustiado, né, que foi preso e no cárcere foi traído pela sua companheira. E ao sair do cárcere, ele se defronta, né, com essa infidelidade e decide puni-la de acordo com os paradigmas morais da quebrada, que pune isso com o kit salve, que é constituído do taco de beisebol, do jacarezinho, da maquininha e etc, etc, de 10 metros de fio. Inclusive é uma quantidade de fio muito específica, né? Veja, esse é um tipo de música que exalta a conduta do criminoso. É um criminoso se vangloriando de violentar uma mulher que o traiu enquanto ele estava na cadeia. É um criminoso se vangloriando de violência contra a mulher. Ora, não faltam críticos para implicar com o Frei Gilson quando ele fala sobre a submissão da mulher ao homem nos moldes bíblicos. Uma submissão que inclusive vem com um custo para o homem, que é amar a mulher que é submissa a ele como Cristo ama a igreja, ou seja, morrendo por ela. Mas aí quando vem o kit salve da quebrada, tá tudo bem. É cultura popular, é cultura do jovem periférico. Ora, o jovem periférico não pode ser católico, ele não pode ser evangélico, ele não pode acreditar no que está na Bíblia, ele não pode querer viver segundo esses costumes? Por que não? Por que os 3 milhões de visualizações, ou mais, deve ser uns 30, sei lá, do Kit Salve da Quebrada, não são problema, mas 1 milhão de pessoas acordando às 4 da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson é? Por que o sucesso da canção nova, dos shows gospel e das igrejas lotando incomoda, mas o baile funk, no qual toca subinha de leve, não incomoda? Parece que tem uma coisa errada aqui, né? Parece que, de fato, existem duas culturas conflitantes. Uma com certos valores e outra com valores opostos. Uma que exalta as paixões, o descontrole e a escravidão aos prazeres. E outra que exalta a família, o trabalho duro, o serviço ao próximo, a construção de virtudes e etc. Existem essas duas culturas, que são quase como se fossem dois Brasis completamente diferentes. É o Brasil do carnaval, do baile funk, e o Brasil da tia pentecostal e da tia da canção nova. São, assim, realidades que compartilham o mesmo espaço geográfico, mas que são vivências e culturas completamente diferentes. Uma glorificada e legitimada, e a outra demonizada, como retrógrada e opressora. Agora considera o seguinte, para além da problemática religiosa e cultural, colocando em termos muito práticos, no mesmo espaço geográfico em que está acontecendo o pancadão, o baile funk, a loucura, a barulheira, todas aquelas coisas que a gente está cansado de ver no NGB News, por exemplo, põe uns trechos aí, editor. A buchuda! É do marido dela. Lógico, meu amor! Ela continua sentando, né? Lógico, meu amor, porque eu não tô morta, meu amor! Tem também um pai de família, que para além de ser cristão, também é trabalhador. E que precisa dormir cedo para acordar por volta das 3 ou 4 da manhã, para pegar um trem lotado, para além de 1 ou 2 ônibus, muitas vezes, para chegar no trabalho às 9. E esse pai de família está tendo que conviver com as consequências ambientais, por assim dizer, desse baile funk, que é resultado dessa cultura, que a mídia e os iluminados dizem ser a genuína cultura periférica. Agora guarda essa imagem aí. Eu vou trazer mais algumas estatísticas. 60% dos brasileiros que trabalham precisam fazer bico. Ou seja, para além do cara ter o trabalho dele, que já é desgastante, que ele trabalha das 8 às 18, muitas vezes numa escala 6x1, de segunda a sábado, ele pega também 3 horas de transporte para ir e voltar do trabalho dele. E para além do transporte do trabalho dele, no tempo livre, pouco que ele tem, ele faz bico. Faz bico para complementar a renda, porque senão ele não consegue pagar as contas. A maior parte dos empregos formais, desses trabalhadores que inclusive muitas vezes fazem bico e aderem ao trabalho informal, justamente para complementar a sua renda, boa parte, na verdade a maioria dos trabalhos formais gerados no Brasil são gerados por micro ou pequenas empresas. E a imensa maioria das micro ou pequenas empresas vão à falência antes de completar 5 anos de idade. Ou seja, o trabalhador brasileiro médio que mora nas periferias e que está tendo que lidar com as consequências dessa cultura do funk, dessa loucura aí. Ele é um cara que já tá estressado, cansado e que tá sempre à beira da falência. Não é uma situação agradável. E aí, esse cara que paga o imposto mais alto do mundo, inclusive sobre o consumo, mesmo que ele não pague imposto de renda, ele paga esse imposto para sustentar 27% da população que depende do Bolsa Família. Se você restringir essa amostra só ao Nordeste, você vai ver que tem lá 35% da população que depende desses auxílios. Agora eu te pergunto, quem é que tem a maior probabilidade
de estar dependente do Bolsa Família dentro desse microcosmo em que convive a cultura cristã, que valoriza o trabalho duro, a família e não sei o quê, e o funk, que valoriza a entrega aos prazeres desregrados, etc. Quem você acha que tem a maior probabilidade de trabalhar para sustentar o benefício e que tem a maior probabilidade de ser sustentado por esse benefício do governo? É a mulher engravidando do quarto filho de pai desconhecido no baile funk, ou o sujeito que está saindo do culto no domingo e tendo que lidar com o baile funk barulhento perto da casa dele? E esses números, eles ficam ainda mais alarmantes quando você para pensar que o setor agropecuário no Nordeste está reclamando de falta de mão de obra. Veja, tem emprego, mas não tem gente para trabalhar. Porque muitas vezes tem alguns empregos sazonais que os beneficiados do Bolsa Família se recusam a pegar com medo de perder o benefício. Então, assim, é uma coisa bem complicada. Agora, mesmo que eu deixe essa questão da mão de obra de lado, mesmo que eu deixe todo o, entre aspas, moralismo de lado, que tipo de cultura você acha que contribui mais para a violência, para a bagunça e para todos esses efeitos adversos no ambiente da periferia que costumam acontecer? É a festa junina da paróquia? É a escola dominical da igreja evangélica? É os encontros de oração, a missa de cura e libertação, o cerco de Jericó? É isso aí ou é o baile funk? Qual desses dois ambientes você acha que é mais propício para que o crime organizado faça dinheiro com o tráfico de drogas? Qual desses ambientes é mais propício para o recrutamento de jovens para ser aviãozinho e trabalhar para o tráfico? Eu não sei você, mas eu acho que isso deve ser meio incomum na festa junina da paróquia. Deve ser meio incomum na saída da igreja evangélica. Onde você acha que tem mais gravidez não planejada de pai desconhecido? É no grupo de jovens e na escola dominical ou é no baile funk? E agora, por fim, qual desses dois ambientes você acha que tem a maior penetração e apoio do crime organizado? Crime organizado esse, que é o que tudo indica, não só penetra esses ambientes, como tem também repercussões institucionais, forma advogado, juiz, desembargador, faz lobby no governo. E as igrejas? E os cristãos? Veja, é óbvio que o cristianismo tem um certo impacto político e eleitoral, existe a bancada evangélica, e existe uma militância cristã, especialmente vinda dos irmãos pentecostais, que tem uma certa expressão. Tanto é que o próprio governo Lula está aí tentando se aproximar desse público evangélico, né? O PT mesmo tem feito grandes esforços na Fundação Perseu Abramo para fazer estudos para tentar entender esse público evangélico. Só que é o seguinte, esse público evangélico, nos últimos anos, quando se manifesta e tem repercussão política, é tratado pela mídia como ilegítimo. O cristão não pode afetar a política do seu país. Mesmo que um país seja de maioria cristã, parece que é um crime o cristão ter voz na política. Agora, não é crime nenhum e é até exaltado a promoção dessa cultura desgraçada que vem dos baile funks e derivados. E o mais curioso é que, sendo esse ambiente cultural do jeito que é, a pior coisa que aconteceu nos últimos tempos para essas pessoas é um frei careca às 4 da manhã rezando o rosário. Um frei que fez voto de pobreza, que não cobra para dar show e fazer evento religioso, que quando recebe alguma coisa, não é ele que recebe, é uma fundação da qual ele não é dono, é um frei que não tem nenhum bem no nome dele. Esse sujeito é a pior coisa que aconteceu no discurso público, uma das piores para essas pessoas. Esse frei, no ano passado, teve as suas contas de redes sociais banidas sem razão e restituídas também sem razão. Esse frei causou incômodo porque ele mostrou uma das expressões de um Brasil que resiste a todos os estímulos adversos que tentam destruí-lo. É o Brasil que sustenta a economia, é o Brasil dos pais de família trabalhadores, é o Brasil das igrejas que fazem caridade, é o Brasil das comunidades que se ajudam, é o Brasil da tia que cuida do filho da outra quando ela vai trabalhar lá na quebrada, é o Brasil da escola dominical que acolhe as crianças das mães que estão trabalhando, é o Brasil cristão. É um Brasil que existe e que representa boa parte dos brasileiros e que é suprimido dia após o outro, inclusive institucionalmente. E quando ele mostra que existe, ele incomoda as pessoas que o detestam. As pessoas desse outro Brasil, o Brasil do baile funk, o Brasil do crime organizado, o Brasil do carnaval, o Brasil da Anitta, do turismo sexual. O Brasil que essas elites, a classe falante, vendem para o exterior e tentam convencer você que é o único Brasil que existe. Agora fica aqui uma pergunta final. Sabendo que esses dois Brasis são reais, qual Brasil te representa e em qual você gostaria de viver?